Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta com a mesa de debates para esse que é o segundo bloco do programa de hoje. Doutor, a gente estava falando sobre a idade, né, para que os pais levem essas crianças a partir dos 5, 6 anos. Isso contribuiria muito para um diagnóstico precoce de alguma doença que poderia acontecer. O que o senhor poderia falar sobre essas doenças que poderiam afetar a saúde da criança, não só a saúde bucal, né, mas a saúde no modo geral? Bom, Caio, é muito importante a gente relembrar que a idade de 5 anos não é uma idade exclusiva, né? Não é porque, infelizmente, os pais não levaram as crianças nessa idade que não precisa levar mais. Não precisa levar mais, exatamente. Então, na verdade, o que a gente fala é o seguinte: quanto antes diagnosticou o problema, vamos levar essa criança num consultório, seja privado, seja particular. Mas, geralmente, o que acontece é o seguinte: não tem essa conscientização que a má oclusão dentária ela é uma doença. Vou te dar um exemplo. Uma criança que, por exemplo, que você observa que ela não toca os dentes da frente, que tecnicamente a gente chamaria como uma mordida aberta, né? Possivelmente essa criança ela vai ser um respirador bucal. Ela não respira pelo nariz, respira somente pela boca. E com isso vai ter um atraso. O Sérgio, como educador físico, sabe disso muito bem, vai ter um atraso muito grande no quê? No rendimento escolar dessa criança. Inclusive cognitivo. Perfeitamente. Falta atenção, né? Então, é muito importante observar que o hábito postural, geralmente, dessa criança é um hábito mais atrofiado. Já estou entrando na área do Sérgio aqui. Então, ele é um hábito postural mais inadequado. Ele está sempre curvado, com a boquinha sempre aberta. Hiperventilando, né? Exatamente. Excesso de respiração. Não é porque ela faz isso de forma intencional, né? Ela faz isso porque simplesmente ela não consegue respirar pelo nariz. E aí, com um processo interceptativo breve, de 4 a 7 meses, 8 meses, podemos dizer, a gente consegue corrigir esse problema. A ortodontia nacional consegue corrigir isso. Uma coisa interessante que você está falando aí, porque quando você pega numa turma de crianças pequenas, né? Porque as crianças têm, alguns são bons, mas tem crianças que são perversas, né? Perfeito. Principalmente adolescente. Pior que tem mesmo. Se eu pego um cliente que tem uma criança, um adolescente que tem uma má formação na parte oral, né? Aí surge a questão do bullying. Exato. Autoestima baixa, fraca capacidade de absorção de conhecimento, né? Ela fica retraída, fica doente. Como é que o senhor faz um link entre essa situação e a falta de observação dos pais? Porque os pais também têm que ficarem atentos, né? Porque o seu menino está reprimidinho, ele sabe que ele tem uma saliência na boca. Sim. Então, qual é a orientação que você daria para esse pessoal? Perfeito. Geralmente, o que acontece é exatamente o quê? Essas crianças se parecem muito com os pais, fisicamente falando, né? Então, por exemplo, se eu tenho um pai que é prognata, o que vem a ser isso? O queixo muito jogado para frente. Os dentes de baixo estão para frente dos dentes de cima. Isso é uma alteração esquelética. E ele olha para o filho e vê que é igual. Então ele não reconhece isso como uma doença. Acha que é normal. E acha bom, porque parece com o pai, né? Exatamente. Só que essa criança, quando chega na escola, Caio, ele recebe, Sérgio, uma série de apelidos. É onde vem o bullying. Então o pai não reconhece aquilo como um problema, né? Então, se vocês me permitem, o que eu diria nesse momento, por uma característica clara, se você observou que o seu filho olhou para ele e observou que os dentes da frente não tocam, os dentes da frente são muito abertos, ou percebeu que os dentes de baixo estão para frente dos dentes de cima, os dentes do lado estão para o lado de fora dos dentes de cima, é sinal mais do que importante para levar o seu filho no ortodontista. Possivelmente ele já está desenvolvendo uma alteração esquelética. E na transição da dentição de leite para a dentição definitiva, há algum fator importante de observação em relação aos pais? Excelente. Existe uma terminologia que a gente usa na odontopediatria que se chama fase do patinho feio, né? O que vem essa fase? É uma fase de troca dentária, onde os dentes de leite estão caindo e os dentes permanentes, que são aqueles dentes que vão acompanhá-los para o resto da vida, estão nascendo. Aquela fase é uma fase fundamental porque eu tenho dentes permanentes, dentes que vão acompanhá-lo para o resto da vida, dentro de uma estrutura óssea de uma criança de 6, 7 anos.
Então é uma confusão só naquele momento, né? Então os pais falam, mas os dentes nessa foto eles estão feios, e daí vem o nome patinho feio. Então o que precisa nessa fase? Ver o que realmente é correto. O que a gente não pode esquecer é que a gente tem, por exemplo, a partir de uma radiografia panorâmica, no caso, um exame de imagem de um modo geral, a gente vai perceber que tem séries de dentes permanentes guardados ali dentro. Só que a estrutura esquelética, o osso é um osso muito pequeno para suportar. Por isso é que aqueles dentes ficam todos fora de posição, né? É uma forma inteligente que a natureza tem de guardar aqueles dentes ali até o momento exato deles erupcionarem. A gente falou já sobre a influência, né, dos pais. Às vezes ele percebe que é uma característica que se assemelha a ele, pode não ser uma característica boa, mas, né, ele acaba deixando. Mas outra coisa também é que os pais, eles viviam uma época em que os procedimentos odontológicos eram muito diferentes. Sim. Muitas pessoas carregam traumas, sim, de dentistas há muitos anos. E às vezes até não levam o filho no dentista por causa dessas questões. Eu queria que você falasse um pouco sobre os avanços, perfeito, tecnológicos da odontologia e de que forma que isso acelerou os processos, fez com que eles não se tornassem tão dolorosos, para desmistificar também outras questões. Né? Caio, se a gente for pensar numa cronologia, fazendo uma cronologia rápida de tudo isso, se a gente pegar final da década de 70, né, antes do final da década de 70, a odontologia era uma odontologia extremamente, ou melhor, absolutamente curativa. Né? Então, se a gente for avaliar os nossos pais, os nossos avós, eram dentes perdidos. Infelizmente é um dente que está com uma cárie muito grande, por exemplo, que está com uma fratura muito grande, a opção ideal é fazer a extração. E ao longo dos anos, com os avanços tecnológicos do ponto de vista de restaurações mais estéticas, de formas mais adequadas do ponto de vista de reabilitação, isso foi fazendo com que cada vez mais o efeito preventivo das crianças melhorassem. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, eu até cito um exemplo claro, que do meu consultório, cada vez menos a gente tem restaurações a fazer. Né? Intervenções ortodônticas preventivas, cada vez mais. Por exemplo, hoje, na odontologia, quem de vocês não foi fazer num consultório um procedimento odontológico e veio com uma massinha, que a gente chama de silicona ou de alginato, que são características diferentes, mas com aquela massinha para tirar os moldes dos dentes. Hoje, simplesmente, a gente não tem mais isso. Né? Exatamente, a partir dos scanners intraorais, né, que são aparelhinhos como se fosse pouco maiores do que uma caneta, pouco maior do que um estojo de lápis, ele já consegue escanear a sua boca e com uma internet excelente, em poucos minutos isso já está pronto no seu consultório. Essas intervenções, elas são feitas em nível também articular? Você responde daqui a pouquinho? Com certeza. A gente vai fazer mais uma pausa e a gente já volta com a mesa.